Tá. Ok, Adriana. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião Pais de Joelhos, Filhos de Pé. Nós estamos seguindo a série Estudando o Livro de Daniel e hoje é o capítulo 11 do livro de Daniel. E queremos fazer um convite que vocês não percam nenhum capítulo. Então, hoje quem vai falar conosco no capítulo 11 é o irmão Joseilson Borges. Ele é da Associação Assembra, é um colaborador aqui já das reuniões. E eu convido a todos a desligarem os microfones, que nós já estamos começando a reunião. Boa noite, irmão Joseilson. Seja muito bem-vindo. Que Deus te use e com o irmão está a palavra. Neste momento, quero deixar uma boa noite a todos os presentes, também aos irmãos e às irmãs, todos aqueles que nos assistem. Hoje nós vamos falar do capítulo 11 de Daniel. É um capítulo bem extenso, um capítulo grande, e um que traz uma história de acontecimentos. E esse capítulo, ele de fato, ele traz uma história literal, né? Uma história literal com alguns símbolos, claro, utilizaram muitos símbolos, mas é um capítulo realmente que traz uma história. Então, hoje a gente vai falar sobre história, a história do mundo. Então, o capítulo 11 de Daniel, nós vamos em duas partes. A primeira parte nós vamos falar do rei Xerxes, que é Xerxes I, que é o famoso Artaxerxes, o esposo da rainha Esté, e nós vamos passar por vários reinos e vamos chegar até o reino de Roma. Então hoje nós vamos falar, aqui vai ser um desdobramento, nós vamos falar do reino da Pérsia, né, que na estátua de Nabucodonosor é o peito de bronze, depois da cabeça de ouro, o peito de bronze, vamos passar pelo reino da Grécia, que é a cintura desculpa, irmãos, peito de prata e cintura de bronze, e vamos até as pernas de ferro. Então, o capítulo 11 de Daniel, ele fala um pouco sobre a história do mundo, e vamos falar, inclusive, nesse capítulo, até próximo dos nossos dias, né? Se não entendermos bem, até os nossos dias. Veja, aqui no capítulo 11, o primeiro versículo diz o seguinte: também eu, no primeiro ano de Dario o Medo, eu mesmo me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo. Esse primeiro versículo de Daniel, capítulo 11, ele faz uma conexão com Daniel, capítulo 10, o capítulo anterior, versículo 13. Eu quero ler. Diz assim: porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Aqui é o anjo relatando a Daniel que houve uma luta intensa por 21 dias pelo controle da mente dos reis da Pérsia. Veja bem, irmãos, o controle do mundo está nas mãos de Deus. Os eventos que estão se desenrolando passam pela supervisão de Deus. Satanás, ciente disso, ele tentou interferir, atrapalhar o desenrolar da história para que houvesse um conflito. Eu quero até fazer uma conexão com aquele momento em que Deus pede a Abraão que faça um sacrifício a ele no Monte Moriá. Quando Satanás viu Abraão oferecendo o sacrifício no Monte Moriá, ele compreendeu que ali haveria algo importante para Deus. E após a saída de Abraão daquela região, Satanás incentivou vários outros povos a ocuparem aquela região. Detalhe, eram povos pagãos.
Então, enquanto Deus está trabalhando para que os eventos do mundo aconteçam na sua linha do tempo, Satanás tenta atrapalhar para que a obra de Deus não seja completa, não seja executada. Mas Deus está trabalhando, Deus está no controle dos grandes eventos mundiais. Aqui diz assim, no livro de Daniel, então, ele diz: e agora eu te mostrarei a verdade, eis que levantar-se-ão ainda 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, pela sua força, por meio de sua riqueza, ele incitará todos contra o reino da Grécia. Então vejam bem, os 3 reis de quem Daniel estava falando. Eu vou tentar evitar falar muitos nomes, muitos lugares, porque talvez as pessoas não compreendam, mas a gente vai tentar ser bem sucinto. Então, os 3 reis que dominaram antes desse rei poderoso foram Cambises, o nome dele era Cambises, o outro era Esmerdes e o outro era Dario Estapes, né? São nomes complicados, mas vamos tentar resumir. Veja bem, eram 3 reis que dominariam antes que um rei poderoso surgisse. Esses 3 reis, Cambises, Esmerdes e Dario Estapes, eles reinaram antes de um rei chamado Xerxes. É um rei tão famoso que talvez vocês vão se lembrar. A sua esposa, a mulher com que ele casou depois que ele destituiu a rainha Vasti, foi Esther. Então esse rei era Assuero, né? Ele era chamado de Xerxes, Artaxerxes. Então ele foi famoso pelas suas riquezas, e Daniel fala de Artaxerxes. Ele foi famoso por suas riquezas. Para os irmãos terem uma ideia, Artaxerxes, ele tinha um exército tão poderoso, tão grande, que hoje é comparado à população da Dinamarca. Então ele tinha mais de 5 milhões de homens no seu exército. Então ele era tão poderoso, tão rico, tão famoso, que ele empreendeu muitas lutas. E quando nós falamos nessa sequência do capítulo 11 dos acontecimentos, geralmente nós pensamos que eles aconteceram numa sucessão, um atrás do outro. Nem sempre. Para os irmãos terem uma ideia, depois que esse rei poderoso, que foi Xerxes, que era o esposo da rainha Esther, que está lá no livro da rainha de Esther, reinou, aqui fala que logo vinha um rei poderoso, e vou continuar lendo aqui. Versículo 3. E um rei poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio. Aqui já está falando do rei da Grécia. E fará conforme a sua própria vontade. E quando ele se levantar, o seu reino será quebrado e será dividido. Aqui já vamos entrar em outra parte. Então, veja bem. Aqui no versículo 2 estamos falando de Artaxerxes, esposo da rainha Esther. E logo passa para um reino que viria tomar o seu reino. Só que entre Artaxerxes e Alexandre Magno Grande, que foi o rei da Grécia, reinaram 9 reis, né? 9 reis, e passou-se muito tempo. Então, geralmente a gente pensa que um fato aconteceu na sequência do outro. Não. Então, Alexandre Magno, quando Artaxerxes, esposo da rainha Esther, eu falo esposo da rainha Esther para vocês entenderem, eles nunca se encontraram no tempo, porque foram distâncias de tempo muito grande. Então, quando Xerxes reinou, Alexandre Magno nem existia. Então, houve esse tempo, né? Então, veja bem, esse rei poderoso, o último rei a invadir a Grécia foi esse esposo da Esther, Artaxerxes. Então, logo que ele invadiu a Grécia, pararam essas interferências da Pérsia contra a Grécia, e logo Alexandre Magno subiu ao trono aos 20 anos, e ele resolveu, com muitas táticas de guerra, tomar os reinos vizinhos, né? Porque naquele tempo era assim, um reino ficava agora no poder, depois o outro vinha, tomava desse, e era um conflito intenso, assim como é hoje. Então, Alexandre Magno, ele conquistou a Pérsia depois de muitas investidas. Aqui fala que um bode vinha ao encontro, né, na profecia anterior,
aquela profecia que o bode vinha correndo em alta velocidade, esse bode tinha um chifre, e ele se encontrou com um carneiro, e o carneiro tinha 2 chifres, que eram os medos e os persas. E o bode significava Grécia, o carneiro, a Medopécia. Nesse conflito, o bode derrubou o carneiro, e nessa luta ele quebrou o seu chifre. Ele quebrou um chifre, e no lugar desse chifre surgiram 4. Aqui nós entramos na história do reino da Grécia. Nós saímos do peito de prata e fomos para o ventre de bronze, que é o reino da Grécia, que é o mesmo do leopardo com asas, muito rápido, né? Então o reino da Grécia foi um reino que conquistou muitos lugares com muita rapidez. Então vejam bem, irmãos, o reino da Grécia, ele foi um reino que teve o seu auge de poder, o seu rei, aquele único chifre na cabeça do bode significava o seu rei, que era Alexandre Magno o Grande. Alexandre Magno, ele morreu por um problema muito sério causado por uma intemperança. Então Alexandre Magno, ele depois segundo os historiadores, depois que ele teve uma grande decepção, ele perdeu um amigo, ele se entregou à bebedice e à glutonaria. Alexandre Magno morreu aos 33 anos. Então, Alexandre aqui fala que um rei poderoso se levantar, e quando ele se levantar, o seu reino será quebrado e será dividido em direção aos 4 ventos do céu, norte, sul, leste e oeste, e não para a sua posteridade, ou seja, não para os seus filhos. Alguns historiadores acreditam que Alexandre Magno tinha um filho com a princesa Roxana, né, de uma região persa, mas os seus generais, na verdade ele tinha muitos generais, mas 4 importantes generais resolveram fatiar, dividir o seu reino. Então cada um queria ficar com um local, apesar que um desses, um quinto general, tentou ainda manter o reino inteiro para o seu filho, mas o reino foi dividido entre 4 generais, né, que nós vamos conhecer. Esses 4 generais, eles se chamavam de Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então, esse momento, e olha só, aqui nós achamos que assim que Alexandre Magno morre, esses generais já assumem o poder. Não foi assim, tá? Passou-se 15 anos para eles firmarem-se no poder, porque nesse período houveram muitas batalhas pelo controle das regiões. Então eles não se combinaram. E além desses 4 que estavam tentando dividir o reino entre eles, houveram outros que também tentaram unificar o reino. Então houveram aqueles que tentavam juntar o reino e haviam aqueles que tentavam separar. Como é profético, como isso iria acontecer, então aqueles que tentaram unificar perderam. Aqui nós vamos entrar no momento que nós vamos falar muito sobre o reino do norte e o reino do sul. Então, lembrem-se que quando Alexandre Magno morre, o reino é dividido entre 4 partes, norte, sul, leste e oeste. Os 4 ventos. Mas 2 lados conseguem se firmar, porque desses 4 generais, Cassandro e Lisímaco, eles foram derrotados por Seleuco e Ptolomeu. Então ficaram só 2, norte e sul. Lembrem-se que sempre que nós usamos uma linguagem norte e sul, nós podemos estar falando de poderes que são opressores, né? Por exemplo, Jerusalém constantemente era atacada do norte, era atacada do sul. Quando ela era atacada do norte, significa que a Síria e a Babilônia lhe atacavam. Quando ela era atacada do sul, significa que o Egito atacava Jerusalém. Então, nós vamos falar muito sobre norte e sul. Então, nesse momento do capítulo 11, nós entramos na parte norte e sul. Então, desses 4 generais, ficaram apenas
Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu é o rei do sul, representando o Egito e a região egípcia. Seleuco ficou com a Síria e uma região mais afunda. Então aqui nós temos agora dois reinos. Inclusive, vocês prestem bem atenção, porque na segunda parte nós vamos falar sobre o reino do norte e o reino do sul. E é interessante que o reino do norte e o reino do sul, eles se estenderão até o fim dos tempos, né, até os nossos dias. Então, sempre existem dois poderes brigando. Assim como existe o bem e o mal, assim como nós falamos sobre o anjo Gabriel falando que passou 21 dias com os reis da Pérsia tentando influenciá-lo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que os anjos de Deus estavam influenciando, estavam contribuindo para que os reis da Pérsia fizessem tudo conforme a profecia, os anjos de Satanás também estavam lhe influenciando para desviar o rumo da história e interferir nos planos de Deus. A mesma coisa acontece conosco. Nós temos dois poderes lutando pela nossa mente, pela cidade, pela cidadela da alma. Temos os anjos de Deus e os anjos de Satanás. A batalha foi tão intensa, que foi necessário o anjo Miguel, o poderoso príncipe Miguel, vir em auxílio para ajudar nessa batalha. Então, Deus está no comando da história. Então, o reino do norte é representado pelo Egito, pela Síria e pela Babilônia. E o reino do sul, nós vamos falar sempre agora desses dois reinos. Reino do norte, Síria e Babilônia. Reino do sul, Egito, né? Então, agora vamos sair de 4 partes e vamos para 2 partes, né? Reino do norte e o reino do sul. Então, esses reinos, norte e sul, eles simbolizam poderes opressores. E aqui nós encontramos na palavra de Deus, no versículo 5 em diante, né? No versículo 5, até mais adiante, nós vamos falar muito sobre batalhas. Então, esses dois reinos, eles batalharam muito, eles guerrearam muito para tentar controlar o outro. Mas eles tinham que coexistir até o momento em que eles seriam subjugados pelas pernas de ferro, que no caso é o Império Romano. Então aqui diz assim, e o rei do sul será forte, que no caso é o Egito. O Egito era mais poderoso durante um século. O Egito foi um reino muito poderoso, muito próspero. Inclusive, o general que conquistou o Egito foi chamado de Ptolomeu. A rainha Cleópatra era descendente de Ptolomeu. Então, ela vinha de uma descendência ptolomaica, que no caso foi do general Ptolomeu. Ela é muito famosa, né? Então, aqui diz que o rei do sul será mais forte e um de seus príncipes, e ele será forte sobre ele, e terá domínio, e seu domínio será um grande domínio. E no final de anos, eles se reunirão, o reino do sul com o reino do norte. Capítulo 11 de Daniel, né? Então, ao final, o rei do sul e o reino do norte, depois de muitas batalhas, ou seja, Egito contra a Síria, eles resolveram fazer um acordo. E esse acordo, no passado, ele envolvia casamentos. Então, um rei trazia sua filha para casar com outro rei, e em troca eles faziam uma aliança de paz. Então, o rei do sul, que era o Egito, né? O reino do sul era o Egito, liderada por Ptolomeu, que na verdade já não era mais aquele general. Nós estamos falando de uma história que já está muito distante dos 4 generais. Então, já se passaram muitos anos. Então, o reino do sul, que foi o Egito, trouxe a sua filha para que se casasse com o rei do norte. Então, eles fizeram um acordo. E nesse acordo, o rei do Egito traria sua filha. O reino dos norte, ele ia dispensar sua esposa, ele ia se separar dela. Ela se chamava Laodice, e ele teria que mandá-la para longe do seu palácio e se casar com a filha do rei do sul do Egito, que era Berenice. Então assim aconteceu, e assim eles firmaram uma aliança.
Mas um certo dia, o rei da Síria, ele resolveu deu saudade da sua antiga esposa, que era Laodice. E ele ficou com pena e trouxe ela de volta para o palácio. Então, Laodice teve uma ideia. Esse rei, ele é inconstante. Então, Laodice pensou, então eu vou fazer algo para acabar com essa história. Eu vou mandar envenená-lo, matá-lo. E assim Laodice fez. Laodice foi a primeira esposa do rei do norte, sendo que ela foi dispensada por causa da filha do rei do sul, que foi um acordo. Então Laodice mandou envenenar o rei e mandou matar Berenice, que foi a filha do rei do sul, que veio casar com o marido dela, e os seus filhos e toda aquela gente que veio lhe acompanhando. Então, o que aconteceu? Aconteceu muitas tragédias, como diz aqui no versículo. E no final dos anos, eles se reunirão, né? Pois a filha do rei do sul virá o rei do norte, a filha do rei do Egito veio se casar com a filha do rei da Síria, mas isso por um acordo, porém não reterá o poder do braço, e nem ele permanecerá, e nem o seu braço, porém ela será entregue e aqueles que a trouxeram. Foi justamente o que aconteceu. Laodice mandou matar Berenice. Berenice foi a segunda esposa do rei da Síria. Então a esposa matou tanto o marido, que era o rei, e matou agora Berenice com o seu filho, que seria o herdeiro. Só que Berenice, quando foi expulsa do palácio, ela tinha um filho. Então ela assumiu o reino para que o seu filho mais tarde pudesse assumir o trono. E aí a história conta aqui na palavra de Deus, né? Porém, proveniente de um ramo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, o qual virá com um exército e entrará na fortificação do rei do norte, no caso a Síria, e lutará com eles e prevalecerá. Bom, se passaram muito tempo, o pai de Berenice, que foi o rei do Egito, que deu a filha dele para casar com o rei da Síria, morreu, e o seu filho assumiu o trono. E o seu filho estava enfurecido. Por quê? Porque a sua irmã foi morta por Laodice. E aí ele juntou um exército poderoso e foi vingar sua irmã, que foi morta lá na Síria pela primeira esposa do rei da Síria. Chegando lá, ele invadiu a Síria, matou Laodice, que foi a mulher que matou a sua irmã, e saqueou todo o reino, quase todo o reino do norte. O rei do Egito só não tomou todo o reino do norte, ou seja, o rei do sul só não destruiu totalmente o reino do norte, porque houve uma guerra dentro do seu país, uma guerra civil. Algumas pessoas se rebelaram contra ele e ele teve que voltar, mas ele levou quase toda a riqueza do reino do norte. Então, continuando, como diz aqui, ele viria com todo o seu exército, né, e saquearia, e então carregará cativos para o Egito, os seus deuses e os seus príncipes, e com os seus preciosos vasos de prata e de ouro, e ele irá permanecer por mais anos do que o rei do norte. E então o rei do sul adentrará o seu reino e retornará à sua própria terra. Então o reino do sul morre e o rei do norte, que é o rei da Síria, morre, que no caso era o filho já de Laodice, o filho daquele rei que a mulher mandou matar, e 4 ou 5 anos depois o rei do Egito também morre. E aí assumem agora novos herdeiros, né? Aqui nós já estamos bem longe dos 4 generais de Alexandre Magno. Então, os seus filhos serão instigados, ou seja, os filhos daquele rei que foi morto, eles ficaram com raiva. Então, aqui nós vamos contar uma história, irmãos, que é um se vingando do outro, né? Podemos dizer assim. Então, são conflitos que tiveram sempre. É como hoje, né? Nós temos hoje uma guerra entre Ucrânia e Rússia.
A Rússia ataca, depois a Ucrânia ataca, depois a Rússia ataca, depois a Ucrânia ataca. Então era basicamente isso. O Egito atacava a Síria atacava o Egito atacava a Síria. Só que nesses ataques, o Egito sempre quase ganhava. Algumas vezes acontecia alguma batalha que eles ficavam enfraquecidos, mas sempre o Egito vencia. Então aqui diz assim: e então o rei do sul adentrará o seu reino e retornará para a sua casa. Porém os seus filhos serão instigados e reunirão uma multidão de grandes forças, e um certamente virá e transbordará e atravessará. Então ele retornará e será instigado até a sua fortaleza. O rei do sul, que no caso é o Egito, será movido com ira e surgirá e lutará com ele, com o rei do norte, e ele estabelecerá uma grande multidão, porém a multidão será dada em sua mão. Então, novamente, os descendentes do rei da Síria, que estavam com raiva, porque o rei do Egito matou os seus pais, foram guerrear contra o Egito, e novamente o Egito vence. Naquele momento houve uma batalha e o rei da Síria, ele levou um grande contingente, até elefantes eles levaram para a batalha, mas o rei do Egito venceu. Aqui diz assim: aumentando a multidão, seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Então, houveram muitas guerras entre o rei do Egito e o reino da Síria. Então, eu estou tentando adiantar para a gente poder chegar a um outro reino, porque vão ter muitos detalhes que talvez os irmãos não vão compreender, de nomes de pessoas e de batalhas. Enfim, o reino do Egito, reino do sul, reino do norte, reino da Síria. Então, esses dois polos, irmãos, eles vão sempre permanecer. Reino do Norte, Reino do Sul. Vão apenas mudar os nomes dos países que vão estar à frente, né? Então, por exemplo, hoje nós temos uma profecia que vai acontecer na sexta praga, quando o rio Eufrates se secar. Fala que os reis do Oriente virão para batalhar contra os reis do Ocidente. Então, sempre dois partidos. Aqui diz assim no versículo 14: naqueles tempos muitos se levantarão contra o reino do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. Olha só, esse texto aqui eu quero explicar para os irmãos. Naqueles tempos, ou seja, o rei do Egito morre, né, o rei que sempre ganhou batalhas, e deixa um filho como herdeiro, só que era um filho criança. Era um jovenzinho, talvez de pouca idade, talvez de 10 anos, 8 anos. E esse jovem era o único que ficou descendente desse rei do Egito. Os outros reinos, que no caso o reino da Grécia e o outro, fizeram um acordo com o pai dessa criança egípcia: olha, nós vamos proteger o seu reino. E assim que ele morre, eles vão lá e tentam tomar o reino do Egito, que é o reino do sul, que sempre foi um reino muito poderoso. Então o rei do sul, que no caso morre, deixa uma criança para reinar no seu lugar. A criança não tinha capacidade de guerras e tinha apenas conselheiros, e aí agora outros reinos se aproveitam para tomar o reino do sul. Então o reino do norte, juntamente com a Macedônia, que era uma região que ficava próxima ali da Grécia, que haviam prometido ao rei do sul que protegeriam o seu reino. Eles agora foram, como diz o versículo 14, naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores, no caso os enganadores, que prometeram ser fiéis ao rei do Egito, e agora foram lá para tomar o seu reino. Mas a profecia diz que eles cairão. Olha só que interessante. Agora é introduzido um novo reino. Então, o rei do norte, juntamente com a Macedônia,
ao invés de proteger aquela criança que era o herdeiro do trono do rei do sul, vai contra ele e divide a sua terra. Só que naquele momento, aquele chifre pequeno que surgiu de um dos 4 chifres já estava em desenvolvimento, que no caso foi o rei, um reino de ferro, uma região da Itália, que no caso é Roma, estava em desenvolvimento, um pequeno povo. E eles viram aquela situação toda, viram os macedônicos e os assírios tentando tomar a força daquela criança. Então eles vieram agora e defenderam o Egito. É por isso que o versículo 14 diz que aqueles prevaricadores, aqueles que iriam tentar tomar o reino do Egito à força, eles cairiam, porque o reino, a potência que agora se introduz na história bíblica, o reino de ferro, ele começa a crescer e ele vem defender aquele jovem, né? Então eles ficavam mais ou menos às margens do rio Tibre, às margens do Tibre, um reino que estava crescendo em ambição, um pequeno e fraco que agora estava crescendo para uma grande potência que na história seria chamada de o Reino de Ferro, o Reino Romano. Então, o rei da Síria, que era Antíoco, e Felipe, rei da Macedônia, eles enfrentaram esse povo e eles acabaram perdendo, né? Como dizemos aqui. E aqui diz no versículo 15, o rei do norte virá e levará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para subsistir. Então, o rei do Egito era uma criança naquela época, ele foi colocado ao encargo do Senado romano. Então, agora os romanos, lembre-se que o rei da Macedônia, Felipe, e o rei Antíoco da Síria, eles ficaram responsáveis por cuidar do Egito caso o rei morresse, né? Então, da dinastia Ptolomaica, ficou uma criança, e essa criança seria o irmão de Cleópatra, né? Então, o rei pai de Cleópatra e seu irmão, ele morreu. Então, o rei da Macedônia, juntamente com o rei da Síria, ficaram responsáveis por proteger essas crianças caso o seu rei morresse. Só que eles se aproveitaram, por isso que a palavra de Deus chama de prevaricadores, de oportunistas. Então, eles foram lá para tomar o reino. Então, o Egito, ele foi protegido agora por um outro reino, um reino que estava crescendo, por isso que fala de um pequeno chifre, é o reino romano. E ali eles educaram aquela criança e educaram também o testamento do rei do Egito havia dito que Cleópatra e seu irmão deveriam reinar juntos, né? Reinar juntos. Só que nesse momento houveram muitos interesses. Havia um conselheiro que preferia que o filho homem reinasse, não Cleópatra. Então ele expulsou Cleópatra. E aí houveram muitas desavenças, muitos conflitos, e um general precisou intervir, um general romano. E este general romano, ele estava honrando o testamento que o pai deles havia deixado. E nesse momento houve um conflito muito intenso, e esse general ele pede para que eles parem de brigar e venham até ele para que se resolva a situação, porque não poderiam continuar brigando, eles tinham que reinar juntos. E esse general, ele era César, né? Ele agora chama eles para uma conversa, mas só que tudo estava sendo
combinado para que Cleópatra não reinasse no Egito. Enfim, houve um conflito, houve uma guerra, então esse general venceu, Cleópatra foi colocada no trono porque o seu irmão havia sido morto na batalha e ela reinou em seu lugar. Só que houveram muitas tramas, muito desenrolar de tramas. Cleópatra depois trai esse general, ela o seduz primeiro com a sua beleza, com os seus encantos, com suas orgias, e depois ela trai esse general, trai o César e se alia ao seu inimigo. Então, aqui o reino da Grécia, o reino, eu digo, o reino do norte e do sul já estão praticamente dominados, né? Então agora surge um novo reino, o reino de ferro, que é o reino romano. Então o reino romano só faltava uma potência para ser conquistada, porque a Roma havia conquistado a Síria, reino do norte, e só havia o Egito como reino do sul, que era livre. Então, porém, aquele conselheiro do irmão de Cleópatra não aceitou que César se metesse no seu país, porque o Egito era um país livre, e resolveu atacar Alexandria. Alexandria era uma cidade que foi fundada por Alexandre Magno, o grande, né, rei da Pérsia, e lá ele estava. Então o César conseguiu virar a situação, venceu a batalha, e Cleópatra então foi colocada no trono, né, no trono, e aí houveram muitas tramas, muitas traições, e a própria Cleópatra traiu César. Então César agora só faltava um país para ele conquistar, que era o Egito. Então agora o Egito é tomado totalmente. Então agora aquele reino de ferro que estava tentando proteger o Egito, agora invade e toma o Egito. Então agora o reino de ferro é um reino praticamente dominante. Aqui no versículo 18 diz assim: depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Versículo 19. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra. Então, quando César volta para o Império Romano, mas diz aqui, mas tropeçará e cairá e não será achado. Então agora César, como um comandante, um comandante que matou milhões de pessoas, que invadiu 1000 cidades e tomou todo aquele vasto império que era comandado pelos reis do norte e do sul, ele volta para Roma, e no momento em que ele está lá no Senado romano, sentado no seu trono de ouro, esperando receber uma coroa, um grupo de homens se atira contra ele, esfaqueia ele com mais de 23 facadas. Então, de repente, ele caiu e não foi achado. Então, a glória de César, aquele homem que colocou Cleópatra no trono, agora acaba. E em seu lugar, no versículo 20, em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Então aqui eu vou pausar esta explicação, nós vamos continuar na próxima parte, para os irmãos compreenderem. Na próxima parte, já adiantando um pouco, nós vamos falar sobre o Império Romano. Porém, o Império Romano agora começa a passar por suas fases. Então, nós viemos do reino do peito de prata, que é o reino Medo-Pérsia, passamos pelo reino da Grécia, que foi o reino que é muito conhecido por Alexandre Magno como seu representante, que foi um rei que rapidamente conquistou um vasto império, porém morto por sua própria intemperância. Aqui a gente pode abrir um parênteses e falar sobre o problema da intemperança. Aquele que não consegue controlar a sua intemperança não consegue controlar um reino. Então Alexandre Magno morreu e o seu reino não ficou para a sua descendência.
foi dividido entre seus 4 principais generais, que foram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, sendo que Cassandro e Lisímaco, eles deixaram de existir com o tempo como reino. Essas batalhas duraram mais ou menos 15 anos, e ficou só Ptolomeu, que foi o rei do Egito, e Seleuco, que foi o rei da Síria. Então, Egito, rei do norte, Egito, rei do sul, Síria, rei do norte. E aqui nós passamos por uma história, por muitas tramas, por muitas guerras, por muitas traições, e chegamos finalmente ao reino de ferro, que são as pernas de ferro. E é interessante que esse reino de ferro ele vai até uma parte dos pés, porque uma parte dos pés é barro, né? E o barro não se mistura com o ferro. Então, o reino de Roma, que foi um reino conhecido por ser um reino de ferro, um reino linha dura, um reino que massacrava, que subjugava, nós vamos falar sobre esse reino e sobre muitas formas de governo. Então, aqui, inclusive, nesse capítulo, ou nesse livro de Daniel, capítulo 11, nós vamos falar, inclusive, sobre aquilo que é falado sobre os 7 reinos, né? Os 7 reis e o 8º. Então, nós vamos chegar até o Vaticano, até o papado. É interessante que a história, Daniel é um livro também de história, né? De revelações, e nós compreendemos bem nitidamente o desenrolar da história. Então, a visão de Nabucodonosor, aquela estátua, cabeça de ouro, peito de prata, barriga, cintura de bronze, um pouco da cintura e pernas de ferro, e metade dos pés ferro e metade barro, é o desenrolar da história. Então, Nabucodonosor teve o privilégio de conhecer a história até a volta de Jesus, até aquela pedra que é lançada sem o auxílio de mãos e atinge essa estátua e ela é esmigalhada. Então aqui nós finalizamos esse momento, essa primeira parte do livro de Daniel, capítulo 11, onde falamos sobre o rei, onde finalizamos com o reino de Roma e falamos sobre o reino do norte e o reino do sul. Muito obrigado a todos. Então, boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos aqui na nossa reunião Pais de Joelhos, Filhos de Pé, e vamos dar continuidade no estudo do livro de Daniel. Estamos nessa série, estudando o livro de Daniel. Hoje vai ser a continuação do capítulo 11 de Daniel, parte 2. E o irmão Joseilson Borges, da Associação Assembra, está novamente conosco e vai compartilhar a palavra do Senhor. Fiquemos atentos. Seja muito bem-vindo, irmão Joseilson. Boa noite. Que Deus te use. Com o irmão está a palavra. Boa noite a todos os presentes. Obrigado por estarem aqui. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 11 de Daniel. O capítulo 11 de Daniel é praticamente o maior capítulo deste livro, né? E é necessário, é um capítulo que fala de história, né? Fala sobre acontecimentos. Mas alguém pode se perguntar, mas já aconteceram? Por que nós precisamos saber desses acontecimentos? Irmãos, é para nós entendermos que Deus está no controle da humanidade, dos acontecimentos. E tudo que Deus colocou neste livro aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então, é muito importante nós estudarmos as profecias, entendermos o que aconteceu, entendermos o nosso passado e compreendermos o nosso futuro. Então, resumindo o que nós vimos no encontro anterior, capítulo 11, ele inicia falando sobre os reis da Pérsia, né? Começa a falar sobre os reis da Pérsia aqui na estátua de Nabucodonosor, aquela visão que Nabucodonosor tem, a cabeça de ouro, a Babilônia, o peito de prata, a Medo-Pérsia, o quadril de bronze, a Grécia, as pernas de ferro, a cintura de bronze, a Grécia, o quadril com as pernas de ferro, Roma, e metade dos pés ferro, metade barro com 10 dedos. Então, Nabucodonosor, ele viu todo o desenrolar da história humana até a volta de Jesus. E aqui neste capítulo vem falando sobre esses acontecimentos detalhadamente.
Então nós vimos que após o Império Persa, né, que foi muito conhecido a Pérsia pela Rainha Esther, né, inclusive o esposo da Rainha Esther, que foi o rei Artaxerxes, ele foi um dos reis mais ricos da Pérsia. Inclusive a profecia de Daniel 11 fala sobre ele, fala que um rei poderoso, que fala que os 3 reinos viriam, mas viria um outro, o quarto seria mais rico do que todos os outros. Justamente estava falando de Artaxerxes, que teve um domínio gigantesco e invadiu a Grécia. E aí depois nós vimos no decorrer deste capítulo que o reino da Grécia sobrepujou o reino da Pérsia na visão do bode, que tinha um chifre contra o carneiro de 2 chifres, lembrando que os 2 chifres do carneiro simbolizavam os 2 povos que se juntaram para tomar o reino da Babilônia, eram os medos e os persas. O chifre do bode simbolizava Alexandre Magno o Grande. E quando Alexandre Magno morre de intemperança, de glutonaria, que culminou em muitas doenças ao seu corpo, ele morre com 33 anos e 4 dos seus principais generais tomaram o poder depois de muitas batalhas. Quase 20 anos de batalha eles tomaram o poder. Depois que a Grécia tomou o poder, aqui no capítulo 11, nós começamos a enxergar um pouco o desenrolar das nações. Nós vimos muito no capítulo 11, rei do norte, rei do sul. Então, o rei do norte e o rei do sul é utilizado como simbologia para mostrar, lembrando que todo esse enredo foi feito em torno do reino judeu, né? Israel. É por isso que é contado a partir do reino de Israel como reino do norte e reino do sul. Reino do sul, os egípcios, reino do norte, a Síria. Então, esses reinos, todas as vezes que nós encontramos rei do norte, rei do sul, é para mostrar de onde vêm potências que oprimem o povo de Deus. Então, por muito tempo, o Egito e a Síria, rei do sul e rei do norte, oprimiram o povo de Deus. Depois que tudo isso aconteceu, surgiu agora um novo reino na história. É o reino de ferro. Aquela visão que Daniel tem, que Nabucodonosor tem da estátua. Pernas de ferro. Essas pernas de ferro representam um reino que foi conhecido na história como o Reino de Ferro, que foi o Império Romano. A princípio, o Império Romano era um império muito simples, muito pequeno, mas foi ganhando força e foi indo contra o Egito. E aí nós temos uma história, né, falando sobre Júlio César. Júlio César foi um conhecido general romano que se envolveu nas batalhas contra o Egito a favor de Cleópatra. E quando ele volta para Roma, inclusive o texto fala, é o versículo 19, diz assim: então ele, aqui falando de Júlio César, quando retorna do Egito para receber toda a glória em Roma, aqui diz que então ele tornará sua face em direção ao forte de sua própria terra, Roma, porém ele irá tropeçar e cair e não será encontrado. Quando Júlio César estava sentado no trono de ouro no Senado romano, alguns homens o atacaram e esfaquearam e ele sumiu da história. Então se levantará em seu lugar um levantador de impostos. Aqui outra pessoa entra em cena, César, né? César, o seu sobrinho, se levanta e assume o trono, e ele ficou conhecido na história como um cobrador de impostos. É justamente quando Lucas faz aquela menção que no momento que Jesus nasce, ali estava sendo feito um recenseamento e o Império Romano cobrava muitos impostos e os judeus naquela época pagavam impostos ao Império Romano. Então, é nesse momento que Lucas que é retratado o nascimento de Jesus, né? nesse império. Então, o seu sobrinho, né, César Augusto, então ele entra no trono, mas só que nesse momento ele não entra sozinho.
ele entra com mais duas pessoas, ele forma o triunvirato, né? Era uma forma de governo romano, inclusive o triunvirato era 3 pessoas governantes no momento, era César Augusto, era Marco Antônio, que mais tarde a gente vai ver na história, e Lépido, né? Então, o triunvirato, ele foi uma das 7 formas de governo, 8 formas de governo, 7 formas de governo romana e teve, na verdade, 8. É justamente aquela profecia de Apocalipse, capítulo 17, se não me engano, onde fala que 7 reis, né? Então, 7 reis que estavam em um governo com 7 colunas. Então, Roma passou por 8 formas de governo. Foi a realeza, o consulado, o decantrato, o ditatorial, o triunvirato, que no caso foi nesse momento, o imperial, e entre o imperial e o papal teve o exarca de Ravenna. Então, por isso que fala 7, 8, que depois voltou para o 7. O exarca de Ravenna foi um governo pequeno, e hoje tem o governo papal, né, que é a Roma papal. Então, foram 7, 8 formas de governo, que na verdade uma foi quase 8, mas voltou para 7. Então, vejam bem, irmãos, o Império Romano foi o império que dominou o mundo, inclusive Jesus morreu no tempo do Império Romano, das pernas de ferro. Após a morte de César, Júlio César morreu, César Augusto assumiu o trono, e César Augusto, agora já com 70 anos, ele tinha uma esposa e ela tinha um filho que não era filho dele, e ele estava procurando alguém para assumir o trono, mas ele não queria deixar que esse jovem assumisse o poder. No versículo 21 diz assim: e em seu lugar se levantará uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do reino, porém ele virá pacificamente e obterá o reino através de adulações. Quando César morre, Tibério, antes de César morrer, a sua esposa pediu que ele nomeasse Tibério como seu sucessor. Então, o imperador César disse: olha, Tibério é um homem vil, ele é um homem que gosta de beber, ele vivia embriagado, ele não era uma pessoa digna de honra para vestir a púrpura romana. Por isso que o versículo 21 fala que um homem vil, né, um homem vulgar, foi justamente Tibério. E foi justamente no governo de Tibério que Jesus é crucificado. Porém, César Augusto morre e Tibério assume. Ele assume com adulações, né? Ele tinha muitas adulações, e ele assume o poder. Versículo 22, e com os braços de uma inundação eles serão submersos de diante dele e serão quebrados, sim também o príncipe do pacto. O Império Romano naquele momento está governando o mundo, porém o Império Romano ele não vai subsistir. Inclusive, o Império Romano, ele conquistou a Terra Gloriosa. Então, ele conquista a Terra Gloriosa, ele tem uma grande expansão pelo mundo, porém, está chegando o momento da queda do Império Romano. No versículo 29, diz que... Versículo 29 diz assim: no tempo determinado ele irá retornar e virá na direção do sul. Então o Império Romano foi em direção ao sul, lembrando que o sul era o Egito, e travou muitas batalhas, destruiu os egípcios, subjugou os egípcios. Porém, agora no versículo 29 diz que ele volta novamente ao reino do Egito, não como da primeira vez em batalha, mas agora ele vai para dividir o reino. O Império Romano agora começa a declinar. É dividido o Império Romano entre o Império Ocidental e o Império Oriental, que justamente é a Alexandria, né? É uma outra parte. Então, os romanos se dividiram entre 2 imperadores agora. Há muitos conflitos. Nesses momentos, os dedos da estátua começam a se manifestar, porque o Império Romano, que eram aquelas pernas de ferro, começam a enfraquecer.
e agora os dedos começam a se manifestar, os bárbaros, né, os visigodos, os que hoje são os alemães, que hoje são os ingleses. Então eles começam agora a tentar dividir, tomar pedaços do Império Romano. E há muitas, porém agora antes do Império Romano finalizar, o imperador do Oriente, ele nomeia agora uma pessoa para governar o Ocidente, porque o imperador do Ocidente havia morrido. E nesse momento começa a entrar em cena os papas, né? A história dos papas. Então o bispo de Roma, ele é nomeado, aqui no versículo 31 em diante começa a falar dele, e braços se colocarão ao seu lado, e eles contaminarão o santuário da fossa, removerão o sacrifício diário, que no caso tiraram Jesus, e eles estabelecerão a abominação desoladora. Então, aqui tiraram o sacrifício diário, ou seja, Roma invade Jerusalém, toma Israel e leva o povo cativo. No tempo dos romanos, Jesus foi morto pelos romanos, o sacrifício diário, ele foi morto. Então o sacrifício diário do templo também foi acabado. Os romanos agora invadem Jerusalém, destroem o templo por um incêndio que, inclusive, a história conta que quando os generais romanos chegaram em Jerusalém, o general ficou encantado com a magnificência do santuário, do templo. E ele disse para os seus soldados: não destruam esse templo, ele era magnífico. E misteriosamente um soldado por detrás ateou uma tocha de fogo dentro do santuário e tudo se queimou e foi em ruínas. Então, para se cumprir a profecia. Mas, irmãos, naquele momento os papas começam a reinar. O bispo de Roma agora assume o poder do imperador. Lembra das 8 formas de governo? Então, a última forma era o papado. E agora ele assume o poder. E ele controla o Senado romano. Mas a palavra de Deus aqui no versículo 32 fala ainda, diz assim: aqueles que se portam impiamente. Aqui nós temos uma diferença entre ímpio e gentil. Quem é o ímpio e quem é o gentil? Irmãos, o gentil é aquele que não conhece a verdade. Mas o ímpio é aquele que conhece a verdade e pratica o erro. Então eles se portavam impiamente. Por quê? Porque o reino agora que controlava Roma era um governante que se dizia cristão, que era a igreja católica, a igreja papal. Mas ali eles se comportavam impiamente contra o pacto. Eles eram contra a verdade. Ele corromperá por meio de adulações, mas o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. Vejam bem, nesse momento a igreja romana, católica romana, assume o poder que foi deixado pelos imperadores ocidentais. Mas aqui diz que aqueles que conhecem seu Deus fariam proezas, não se submeteriam a esse governo mentiroso que usava o nome de Deus para matar os fiéis. E versículo 33, e aquele que tem entendimento dentre o povo instruirão a muitos. Agora aqui nós falamos dos cristãos. A igreja católica nunca foi cristã. Ela sempre oprimiu, matou em nome da fé. Mas aqui diz que o povo instruído, o povo com entendimento, instruirão a muitos. Ali foram os perseguidos. Contudo, cairão pela espada e pela chama e pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias. Daniel capítulo 33 faz essa conexão com Apocalipse, onde fala que a igreja foi perseguida por 1260 anos. Se não me engano, foi 1260 anos. Então,
a igreja foi perseguida, a mulher foi perseguida e fugiu para o deserto. Então, ela foi perseguida por muito tempo. Por quem? Por Roma pagã? Não. Roma papal, os papas, os líderes, os pretensos líderes da igreja que se diziam representantes de Jesus, foi que perseguiram a igreja de Deus por 1260 anos. E aí a profecia diz que aqueles dias precisavam ser abreviados ou a igreja seria exterminada. Aqui diz assim no versículo 34, então, quando caírem, eles terão uma pequena ajuda, ou seja, o povo de Deus agora tem uma pequena ajuda. Porém, muitos se juntarão a eles por meio de adulações. Agora entra em cena um outro ator importante, a França, na pessoa de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte possuía um poderio militar muito grande, estava em um reino em ascensão, estava conquistando todas aquelas regiões, e ele possui um general chamado Berthier. E naquele tempo existia uma crendice de que o Papa, o líder espiritual da Igreja Católica, era um líder invencível, ele não errava e ele era o representante de Deus. Então Napoleão Bonaparte mandou que o seu general entrasse nas fortalezas do papado, em Roma, e levasse cativo o Papa. E a profecia de Apocalipse fala que a besta foi golpeada como de morte, mas ela não morreu, ela foi golpeada como de morte. A cabeça da igreja foi cortada. Naquela época o Papa foi preso e morreu preso. Morreu na prisão. Por isso que fala o versículo 34, que eles receberiam uma pequena ajuda. Agora um novo reino surge, o reino da França, na pessoa de Napoleão Bonaparte. E mesmo que indiretamente, ajuda o povo de Deus a não ser destruído por aquele poder que era o poder de ferro romano. Mas aqui diz que muitos cairiam por adulações. A França não era tão cristã, então chegou o momento que a França, na Revolução Francesa, repudia a palavra de Deus, aquela que socorreu os cristãos contra Roma papal, agora também é uma perseguidora, e naquele tempo as Bíblias foram queimadas, os cristãos foram perseguidos, e aquela profecia que fala que as duas testemunhas foram colocadas em praças, derrubadas, que é a profecia de Apocalipse revelada. É justamente nesse momento que o Novo e o Velho Testamento foram colocados em descrédito. As duas testemunhas são o Velho e o Novo Testamento. Eles foram colocados em descréditos pelo Império francês. Como fala no versículo 36. E o rei fará conforme a sua vontade, e ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e falará coisas assombrosas contra Deus, o Deus dos deuses, e prosperará até que a inundação se complete, pois aquilo que está determinado será feito. Então, este reino agora estava com os seus dias contados. Então, o capítulo 11 de Daniel é um desfecho da história, é uma corrente, é um elo de ligação que liga corrente a corrente, mostrando todos os acontecimentos desde o início até os nossos dias. Agora, juntamente, entra um novo reino. Agora entram os turcos. Os turcos entram em cena, agora como um rei do norte. Então, os turcos entram, e o rei do norte, ele viria como um furacão, carruagens com cavalos e com muitos navios, e ele adentrará as nações e as inundará e atravessará. Ele também adentrará a terra gloriosa, e muitas nações serão derrubadas, porém estes ficarão a escapar de sua mão.
Edom e Moabe, o principal dos filhos de Edom. A Turquia resiste ao poder francês. Então a Turquia também teve o seu momento de glória. E a Turquia, como muitos sabem, ela hoje é um pequeno país. Ela fica entre a Europa e entre a Ásia. Ela é o elo de ligação entre esses dois continentes. E nós acreditamos que a Turquia se envolverá na sexta praga. O rio Eufrates vai se secar de uma forma simbólica. A Turquia hoje vive numa instabilidade e ela só se firma por segurança dos países europeus. Mas a profecia diz que o rio Eufrates vai se secar para que os reis do Oriente atravessem contra os reis do Ocidente. Então nós estamos vivenciando um grande conflito. Um conflito em uma região muito sensível do mundo. Um conflito no Oriente Médio. É justamente ali que vai ser o desfecho da última guerra, a guerra do Armagedon. Hoje nós temos dois partidos no mundo. Nós temos os reis do Ocidente e nós temos os reis do Oriente. Os reis do Ocidente são os reinos da Europa, liderados pelos Estados Unidos, pela OTAN, e nós temos os reis do Oriente, que é um conjunto de pequenos países que inclui a Rússia, a China, o Irã, a Coreia do Norte e talvez algum outro país. Então hoje os dois partidos estão praticamente definidos. Recentemente, nas guerras que estão acontecendo, nesse conflito entre Israel e Irã, alguém diz a terceira guerra talvez já tenha começado. De fato, o capítulo 11 de Daniel é um desdobrar dos acontecimentos. Então, são acontecimentos que vão finalmente desembarcar no último acontecimento na Guerra do Armagedon. Hoje nós observamos claramente os países, as nações se agrupando em blocos para a última batalha. Então, as profecias estão rapidamente se cumprindo. Nós estamos literalmente nos últimos acontecimentos. Aqui diz assim, eu quero citar alguns textos do Espírito de Profecia falando sobre esses últimos acontecimentos. Aqui diz no livro Profetas e Reis: as profecias que o grande Eu Sou tem dado em sua palavra, unindo elo com elo na cadeia dos acontecimentos, da eternidade do passado à eternidade no futuro. Dize-nos onde estamos hoje, na sucessão dos séculos e o que se pode esperar do tempo por vir. Tudo que a profecia tem predito que haveria de acontecer até o presente tem tomado lugar nas páginas da história. E podemos estar certos de que tudo quanto ainda está por suceder será cumprido no seu devido tempo. Irmãos, virá um tempo em que clamarão paz e segurança. E muitas pessoas acreditam que essa paz e segurança é apenas no mundo, mas não é. Também se aplica às nações. Quando aparentemente estiverem pregando paz e segurança, quando dos nossos púlpitos também se pregarem paz e segurança, então virá repentina destruição. Mas como se prega paz e segurança do púlpito? Quando você não alerta as pessoas dos momentos solenes que nós estamos vivendo. Quando as pessoas não acordam para a sua letargia espiritual. E quando somos acostumados a aceitar o pecado em vez de renunciá-lo. No livro Testemunhos Seletos, na página 583, no volume 3, diz assim: o mundo está excitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Então, o capítulo 11 de Daniel, esse capítulo longo, ele retrata os últimos acontecimentos, até os últimos acontecimentos. Aqui nós estamos aguardando apenas, irmãos, poucas coisas aconteceram.
Breve virá o torvelinho da perseguição, o derramamento da chuva serôdia, o alto clamor e o decreto dominical. Mas esses últimos acontecimentos, eles são muito rápidos. Eles não são demorados, eles não levam dezenas de anos. Talvez 2 anos, talvez 3 anos, não sabemos. Mas são rápidos. A irmã White, ela diz que os últimos acontecimentos serão rápidos e sucessivos. Então, às vezes, a gente deixa para se preparar quando a coisa começar a pegar fogo. Quando a coisa começar a pegar fogo, o tempo talvez já passou para a igreja. Porque a porta da graça se fechará primeiro para a igreja. Porque Deus está selecionando as pessoas que devem receber a chuva serôdia. E nós só receberemos a chuva serôdia se o nosso nome for aprovado no tribunal, no juiz investigativo. Então, o juiz investigativo está acontecendo. E Deus precisa que a igreja primeiro se prepare para receber a chuva serôdia e depois dar o alto clamor ao mundo. Porque quem vai dar o alto clamor são pessoas cheias do Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo, eu preciso passar no juiz investigativo. E quando o meu nome passar no juiz investigativo, eu estou selado. Ou para a vida, ou para a morte. A serva de Deus diz que há 3 possibilidades da porta se fechar para nós. Quando o nosso nome passa no juízo, quando morre, ou quando fica com demência, quando fica sem raciocínio. E se o nosso nome passar pelo juízo, nosso caso será decidido para a vida ou para a morte. Se for para a vida, nós receberemos a chuva serôdia e daremos o alto clamor ao mundo. Então, esses últimos acontecimentos, como diz aqui a profeta de Deus, o livro, capítulo 11 de Daniel, quase atingiu seu cumprimento total. Então, nós estamos nas últimas cenas da história deste mundo, nas últimas horas da graça. As nações já estão se arregimentando para a batalha. Os grupos já estão sendo formados, os reis do Oriente contra os reis do Ocidente. Que o Senhor nos ajude a nos alistarmos no exército do Senhor. Que o Senhor nos dê a sua graça. Amém.